sobre as mulheres que foram importantes na vinda de Jesus Cristo e hoje nós vamos falar sobre Rebeca. E Rebeca tem uma história interessante porque o casamento dela foi arranjado com Isaac, mas esse casamento, apesar de ter sido articulado pelos servos de Abraão, ele foi, na verdade, articulado pelo próprio Deus. E você vai perceber isso agora, vendo esse episódio. Quando Abraão perdeu a sua esposa Sara, ela faleceu quando ela tinha cerca de uns 127 anos, Isaac já estava com 40 anos, ele encontrou uma outra mulher que foi a sua concubina e ele teve filhos com ela. E na sua velhice, Abraão deu presentes para todos os seus filhos, mas ele cria na palavra do Senhor para Isaac. Então, sobre Isaac permaneceu a promessa de bênção e Abraão fez tudo para que essa promessa fosse consumada na vida do seu filho. Quando Isaac estava com 40 anos e era aquele momento de luto que ele estava passando pela morte de sua mãe, Abraão resolve enviar o servo dele para a terra do seu irmão Naor para procurar na sua parentela uma esposa para Isaac. É motivo para Abraão ter feito isso. Por que ele não enviou o próprio filho para a terra do seu irmão para encontrar uma esposa para ele e fez com que um servo fosse? Não era porque Isaac poderia escolher mal, não era porque Abraão não confiava no filho, mas porque Abraão queria proteger o filho da promessa na terra que Deus tinha determinado. Canaã já estava sendo habitado por Abraão, Abraão já tinha ali naquele lugar feito altares para o Senhor, cavado poços, comprado terras. Inclusive ele comprou uma porção de terra para enterrar a Sara. E embora ele tenha presenteado todos os outros filhos que ele teve com Quetura, com Agar, ele tinha claro no coração dele que a promessa estava sobre Isaac. Então ele preservou essa promessa. E isso é uma lição para nós. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, nós temos que preservar. Preservar as pessoas que envolvem essa promessa, essa palavra do Senhor, para que a sua obra de salvação seja completa a partir da nossa vida. E foi isso que Abraão fez. Ele recebeu a palavra do Senhor, de que ele seria pai de multidões e de que ele teria um filho que carregaria essa promessa, que seria gerado do ventre de Sara. Então, apesar de ele ter tido outros filhos, ele não foi barganhar com o Senhor, pedindo para o Senhor, divide com todos eles, Acredito que agora que eu tenho tantos filhos, então realmente eu serei pai de multidões. E, na verdade, ele entendeu que aquilo que Deus tinha, aquele plano de salvação que Deus tinha, seria carregado, A vinda do Messias, ela viria da linhagem dele com Isaac e com a sucessão que viria na posteridade de Isaac. Então, o servo de Abraão faz um juramento diante de Abraão, ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão. Isso tem um significado no mundo antigo, porque o colocar a mão debaixo da coxa para fazer um juramento está associado à virilidade, à semente. Então, ali ele faz um juramento de que ele não escolheria uma esposa de qualquer povo, mas sim da parentela de Abraão. Isso também tem um significado, pois quem foi abençoado por Noé foi o seu filho Sem. E Sem teve a sua posteridade, que está descrita em Gênesis 10, e lá nós vemos que os parentes, a parentela de Abraão é descendente de Sem, que recebeu uma bênção do Senhor. E Cã foi amaldiçoado, Cã era irmão de Sem e foi amaldiçoado por conta lá do erro que ele cometeu com Noé, expondo a nudez dele. O neto de Noé foi amaldiçoado, que é Canaã. Então Abraão estava se movendo debaixo de várias palavras, ele estava caminhando em sabedoria. E o servo de Abraão então faz esse juramento. Dentro desse juramento, Abraão coloca duas opções para que ele fosse livre do juramento que ele fez. Então, ele seria livre do juramento que ele fez se ele fosse para a terra do seu irmão Naor e ali ele encontrasse uma mulher e ele trouxesse, a família dela aceitasse, ela viesse junto, ou então se a família negasse enviá-lo. Ou ele estaria também livre se a mulher que foi escolhida
não quisesse participar, né, não quisesse fazer parte da família de Abraão, ou seja, não quisesse aceitar esse propósito na vida dela. Então, o servo sai com esse juramento feito, chega com uma oração diante do Senhor para que aquela que fosse a esposa de Isaac encontrasse com ele no poço e desse de beber os camelos que estavam com ele e para ele. E ele encontra no caminho Rebeca. E Rebeca, então, ajuda-o pegando água do poço e ela se apresenta como a filha de Betuel, que foi gerada por Mical, que se casou com Naor. E ali então o servo tem a sua resposta de oração, cai adorando ao Senhor. Então o servo presenteia a noiva, a Rebeca. Esse é um costume que foi adotado inclusive pelo povo de Israel. Sempre que um homem tem a intenção de casar-se com alguma filha de Israel, eles apresentam presentes para mostrar sua intenção. E a Rebeca então aceita, né? E o servo pergunta se ela tem um local para ele ficar, para ele se apresentar depois, porque ele chegou de uma viagem longa. Ele saiu da terra de Canaã e foi até a terra de Arã, onde Naor habitava. E ela fala que sim, que eles têm várias propriedades ali, que ele poderia se instalar, se hospedar ali com eles. Então aqui você vê que, na verdade, Rebeca não aceitou a proposta por causa dos presentes, das joias, né? Mas sim porque ela entendeu ali o chamado dela, entendeu ali que foi o Senhor que fez aquele encontro. E apesar da família de Naor ser uma família idólatra, o coração de Rebeca era um coração íntegro com o Senhor. E quando Labão, que é irmão de Rebeca, toma conhecimento do servo de Abraão ali na sua terra procurando uma esposa, ele vê as joias no nariz, no braço de Rebeca e ele então fica interessado, né, em fazer com que aquele casamento acontecesse. E ele e a sua mãe recebem o servo, ouvem ele falar, e o servo, antes de qualquer coisa, se coloca para falar, para explicar o porquê dele estar ali e como tudo aconteceu, como Deus fez com que aquele encontro acontecesse. E então Labão e a sua mãe perguntam para Rebeca se ela aceita aquela proposta, se ela quer ir junto, porque eles tinham pedido para o servo ficar uns 10 dias ali com eles, para Rebeca passar um pouquinho mais de tempo ali antes de ir para a terra de Abraão. E ele fala, olha, eu preciso logo para minha terra, porque eu vim debaixo de um juramento e o Senhor está a favor disso tudo, eu preciso ir logo. Então eles aceitam que ele leve, perguntam para Rebeca se ela quer ir, e aqui tem, né, um princípio do Senhor, da escolha. Ele sempre nos dá a escolha de aceitarmos ou não a oportunidade, né, o propósito que Deus está apresentando para nós. E ela aceita, e ela pega a sua serva, pega as suas coisas e acompanha o servo de Abraão até a terra de Canaã. Chegando lá, eles encontram com Isaac e Isaac leva a Rebeca para a tenda da sua mãe e ali então o casamento deles é consumado. Por 20 anos a Rebeca foi estéril. E assim como a sua sogra, né? Sara também era estéril, já estava na velhice dela, e Deus derramou uma promessa. E Isaac, sabendo da sua história, ele procurou o Senhor. Ele não fez como os seus pais, que procuraram um jeito de resolver, de dar um jeitinho ali para a promessa vir nas suas mãos. Ele orou pela sua esposa, e quando ele tinha 60 anos, a Rebeca tem gêmeos. E enquanto os gêmeos estavam sendo gerados na barriga de Rebeca, eles brigavam muito e eles se agitavam muito, e aquilo para uma grávida, né, carregando dois seres no seu ventre, era muito pesado para ela, era cansativo, e ela questionou Deus se é para isso eu preferia, né, ter morrido ou morrer. E então eles crescem com características distintas. Esaú era caçador e Jacó era mais manso, ficava lá cuidando do rebanho, e Rebeca se afeiçoava mais com Jacó. Aqui a gente também tem um princípio, um ensino, né? Que
que os pais devem tomar cuidado para não demonstrar suas preferências, porque isso também gera rivalidade entre os irmãos. E então, um dia Esaú está voltando da caça exausto, né? A caça não era com armas, né, de fogo, então exigia um esforço físico. Então Esaú chegou fisicamente muito cansado e com fome e viu Jacó preparando ali um tipo de um ensopado de lentilhas vermelhas. E ele então pede aquela comida para o seu irmão, implorando, porque estava exausto, precisando comer. E Jacó faz uma negociação, aproveita a fraqueza do irmão e faz uma negociação pedindo a primogenitura dele, o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito de receber a herança dobrada quando os pais falecem. Então Jacó estava ali trocando a comida pelo dinheiro, né? Pela riqueza que Esaú receberia quando os pais falecessem. E Esaú, por estar muito cansado, ele fala: de que vale meu direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Então eu troco. E aí ele comeu. E aqui mais um ensino, né? Quando nós estamos passando por uma necessidade, uma fome, a gente deve tomar cuidado, a gente deve se preservar para, sem querer, não entregar aquilo que é nosso por direito, né? Seja coisas materiais ou espirituais. A gente não pode abrir mão num momento de aflição, de angústia, de fraqueza. A gente deve se manter firme ali, íntegro com o que nós temos, segurando o que nós temos, para não cairmos em nenhum tipo de barganha por conta de uma necessidade pontual. E aí depois disso, a gente precisa, né, ter um pouco da noção do tempo, né? Jacó e Esaú foram gerados quando Isaac tinha 60 anos, lembra? E agora eles já estavam perto dos 40, então 60 mais 40, Isaac já estava com 100 anos, ou perto dos 100 anos. Então ele já estava fraco, já estava envelhecendo, já estava percebendo que em algum momento ele poderia vir a óbito. Ele já estava vendo que a visão dele já estava fraca, ele já não enxergava tão bem. E aí ele fala para o filho: olha, eu não sei quando eu vou morrer, então é melhor eu te abençoar. E essa bênção que os pais trazem sobre os filhos nada mais é do que uma palavra profética, uma palavra do Senhor de direcionamento, né? Uma visão que o Senhor entrega para os pais, para orientá-los, para mostrar, indicar o destino deles. E então ele fala: prepara uma caça para mim e eu vou te abençoar depois que você trouxer ela, né, depois que você trouxer ela preparada. Prepara um prato para mim da sua caça e eu vou então te abençoar. E aí Esaú sai, Rebeca escuta a conversa de Isaac com Esaú e orienta Jacó. Ela faz uma artimanha lá, se antecipa para Jacó receber a bênção que Isaac ia derramar. E por que isso, né? Apesar dela fazer de uma forma meio articulada para Jacó receber a bênção, ela na verdade tinha uma palavra que ela carregava desde que ela estava gerando os filhos. O menor seria maior, né? E reinaria sobre o que nasceu primeiro, né? Sobre o primogênito. Então ela avisa Jacó, fala para ela: vai, veste uma roupa do Esaú, que eu vou preparar uma comida que o seu pai gosta e você leva para ele antes que seu irmão chegue. E aí então Jacó questiona, que ele fala: mas eu não tenho pelo no rosto, eu não sou peludo como meu irmão. Ele vai perceber e aquilo que deveria ser uma bênção vai virar uma maldição, porque eu estou enganando meu pai. E aí ela fala: não, a maldição vai cair sobre mim, mas vai e faz isso. E as mãos dos dois eram peludas, então quando Isaac toca nas mãos de Jacó, ele não consegue discernir. Ele ouve a voz de Jacó, mas pelas mãos ele acha que é Esaú. E ele então começa a abençoar Jacó. A bênção está descrita em Gênesis 27, eu vou ler para vocês. Ela está lá no versículo 26. Então seu pai Isaac lhe disse: aproxime-se agora e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou.
Isaac sentiu o cheiro das roupas dele e abençoou Jacó com estas palavras, achando que era Esaú. Meu filho cheira como o campo que o Senhor abençoou. Portanto, que Deus dê a você o orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Que você se torne senhor dos seus parentes, que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todo que o amaldiçoar e abençoado quem o abençoar. É interessante que essa última frase, Deus entregou sobre Abraão. Abraão abençoou Isaac com essas palavras e Isaac abençoa seu filho Jacó com as mesmas palavras. E aí, no entanto, assim que Isaac terminou de dar a bênção a Jacó, Jacó mal acabara de sair da presença do seu pai, Esaú, seu irmão, chega da caça e prepara uma refeição saborosa, vai até o pai e veja o que acontece. O Isaac, no versículo 32, Isaac, seu pai, disse-lhe, quem é você? E ele respondeu, sou seu filho, seu primogênito Esaú. Isaac começou a tremer de forma descontrolada e disse, então quem pegou a caça e a trouxe até mim? Eu a comi antes de você chegar e dei a minha bênção a ele. Esta é a verdade e a bênção permanece como está. Aqui, Isaac está questionando, quem recebeu a palavra que Deus me entregou? Porque ela era verdade. A profecia foi dada e ela vai ser cumprida. Mas quem foi que recebeu no seu lugar? E então Esaú fica extremamente irado, né? Ele lamenta, irrompe em uma voz alta o seu lamento, amargamente ele fala e diz, pai, me abençoa também, implorando. E aí Isaac responde, o seu irmão chegou com uma artimanha e tomou sua bênção. E Esaú disse, seu nome, Jacó, ele faz um trocadilho aqui na verdade, porque o significado de Jacó não é suplantador, ele suplanta, mas ele faz aqui um trocadilho querendo dizer que Jacó é enganador por causa do nome. Jacó significa ele segura no seu calcanhar, mas há um trocadilho com o seu nome que pode ser ele suplanta, ele engana. Então Esaú, lamentando e com muita amargura, chora alto e Isaac responde a ele, aqui está, sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá seu irmão, porém quando você se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. E os descendentes de Edom foram aqueles que habitaram na montanha de Seir, e eles foram dominados pelos israelitas, né, depois do êxodo, quando eles avançaram o Jordão para tomar a terra de Canaã, segundo tudo que Deus tinha estabelecido. E depois de muito tempo, somente na época do reinado de Saul, é que os descendentes de Edom, os descendentes de Esaú, conseguem se libertar do jugo de Israel. Então a profecia ela se cumpre. Mas Esaú ficou com tanto ódio do irmão, com tanta raiva, que ele queria até matá-lo. E então Rebeca novamente articula para proteger a vida dos dois irmãos e ordena que Jacó vá para a casa do seu irmão Labão, na terra onde ela habitava, para que Jacó encontre ali uma esposa para ele. Porque nesse meio tempo Esaú tinha se casado com as filhas de um heteu, o que deixou Isaac e Rebeca muito desgostosos, não porque eles não gostavam das mulheres, mas porque ele estava saindo do plano de Deus para aquela família. E ele foi se casar com descendentes fora da linhagem de Abraão, né, descendentes que eram de outros povos. E então, né, Esaú até acaba vendo que os pais estavam chateados, né, não estavam fazendo gosto daquelas duas esposas que ele tinha feito aliança, e então ele vai atrás da filha de Ismael, que era irmão de Isaac. Então nós vemos aqui duas nações, até hoje, sendo rivais, assim como Deus tinha dado a palavra para Rebeca, desde que Esaú e Jacó estavam no seu ventre. E Rebeca então fala para Jacó ir para a casa do seu irmão, enquanto Esaú estava com essa raiva, essa ira, né, acesa nele, até que essa raiva apaziguasse e ele então fosse capaz de perdoar o irmão. E Jacó vai para a terra então de Labão, orientado por Isaac e Rebeca,
para encontrar uma esposa da sua parentela. Então eles permanecem crendo na palavra do Senhor. A palavra que foi dada para Jacó por Isaac era uma bênção a respeito do plano de salvação do Senhor, e Rebeca entendeu aquilo que Deus tinha trazido sobre ela desde que ela estava gerando Jacó e Esaú no seu ventre. Então esse é mais um episódio, espero que tenha trazido alguns ensinamentos interessantes para vocês. As mulheres, elas são a cola da casa, como a palavra no hebraico significa, a palavra mãe no hebraico significa. Então, você vê as mulheres sempre envolvidas com o plano que o Senhor estabeleceu, que é de geração em geração. E até o próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos ver sobre 4 mulheres dando sequência a essa história. Até lá!